Então, boa noite para todos mais uma vez. Seguimos aqui na nossa matéria, Direito Civil 2, Negócios Jurídicos, na verdade, fatos, atos e negócios jurídicos, onde nós nos concentramos mais na figura do negócio jurídico, que é, evidentemente, o fato mais importante que nós temos no nosso sistema. Na última aula, nós falávamos, entrando dentro da parte de interpretação do negócio jurídico, mas nós fizemos um pequeno parêntese para mostrar aqui as diretrizes teóricas, que seriam os fundamentos do nosso próprio Código Civil. Isso é um raciocínio muito importante, porque o Código Civil ele tem alguns fundamentos, alguns princípios, ideias básicas e bases que vão orientar todo o texto normativo, né? E a partir do momento que a gente compreende isso, fica mais fácil você fazer uma interpretação de pontos específicos, aqui mais especificadamente do negócio jurídico. Então, compreendendo como que o código ele se estrutura de uma forma geral, fica mais simples e mais claro para nós compreender como que ele vai se estruturar no que se refere aos negócios jurídicos. E aí nós falamos de três diretrizes teóricas ou fundantes do Código Civil: a eticidade, a socialidade e a operabilidade. As três que estão presentes, conforme o próprio professor Miguel Reale aponta como um dos coordenadores aí da elaboração do código. A eticidade nós destacamos lá que ela procurou uma reaproximação entre direito e moral. Isso aqui é muito importante, inclusive, nós destacamos a boa-fé objetiva como uma aplicação prática dessa diretriz, e veremos que princípios, cláusulas gerais, eles são nada mais, nada menos do que isso que nós estamos falando, né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando que é possível você pegar a moral, valores, vamos pensar aqui, honestidade, e jogar dentro do sistema jurídico, jogar dentro do direito. Como isso? Através dos princípios, cláusulas gerais, e a boa-fé objetiva se mostra como um princípio aqui que traz e carrega consigo uma porção desses valores. Explicamos aqui de maneira bem resumida que a boa-fé objetiva ela exige os comportamentos pautados pela ética, coloquei aqui como exemplo honestidade, lealdade, cooperação, cuidado, proteção, etc. Tem forte influência do pensamento de Kant, uma raiz kantiana aqui, tendo em vista que busca proteger a dignidade da pessoa humana. Kant, ele, em sua teoria, ele vai trazer o que a gente chama de teoria do imperativo categórico, e ele vai dizer que o imperativo categórico é aquele tipo de comportamento, é aquele tipo de máxima que você pode universalizar, exigir de todas as pessoas, e esse tipo de exigência vai permitir que as pessoas vivam de forma mais autônoma. E aí um dos imperativos categóricos interessantes que Kant levanta é a mentira. Então ele fala o seguinte: a partir do momento que a gente convenciona que tem que ser abolida a mentira, se todo mundo parar de mentir, a gente vai conseguir acrescentar maior autonomia na vida das pessoas. Por quê? Porque você vai conseguir confiar na outra pessoa sabendo que ela está falando a verdade e não mentindo. Seria um exemplo de imperativo categórico, né? Só para trazer mais um pouco da teoria kantiana aqui para nós. E isso vai dialogar muito com o direito, né? Porque o direito ele necessita de alguns certos imperativos categóricos, a título de exemplo aqui, a proteção da dignidade da pessoa humana, né? A partir do momento que você tem como uma regra universal no direito jamais usar a pessoa como objeto, jamais utilizar a pessoa como um meio para se chegar a um determinado fim, você consegue aumentar a autonomia das pessoas, você consegue respeitar de forma mais humana as pessoas aqui. Lembrando que o próprio pensamento kantiano é muito ligado à sua formação, que é uma formação do cristianismo. Então tem também uma relação com os valores da igreja aqui, especialmente pensando nesse humanismo. O Código Civil traz no artigo 113 as disposições referentes à boa-fé objetiva. Fala lá, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Coloquei aqui uma atenção pela Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 2019, que acrescentou aqui alguns parágrafos no artigo 113, tudo que a gente falou, parágrafos que não trazem muita matéria, conteúdo substancial para nós. A gente avança para próxima, vamos falar na boa-fé objetiva hoje de novo, mas a gente avança para a próxima diretriz aqui, que é a socialidade,
que buscam um equilíbrio entre o que a gente chama de interesses individuais e o próprio bem comum. Um equilíbrio entre o que é a coletividade e os interesses privados, de forma harmônica, de maneira que esses interesses privados eles precisam respeitar também os interesses de uma coletividade, né? Aqui pensando muito na própria ideia do meio ambiente, né? A partir da Constituição de 1988 a gente vê muito isso no meio ambiente. Você tem o meio ambiente como um direito difuso por excelência, em que há um grande interesse de todos. E a partir do momento que há um interesse de todos, você precisa compatibilizar esse interesse de todos com as atitudes de interesse privado, o que vai limitar comportamentos no âmbito individual aqui. Dentro do negócio jurídico, a aplicação prática da socialidade é o princípio da função social, que vai trazer uma porção de consequências nos institutos mais importantes do direito civil: família, o contrato, a própria propriedade, conforme está lá no artigo 5º, inclusive, deverá cumprir a sua função social. Você não pode, a partir de agora, a partir do Código Civil e a partir da Constituição, usar a sua propriedade do jeito, tanto quanto você quiser, né? Do jeito que você quiser. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás, dando um exemplo bem besta aqui, na época que existia convívio social, tem uma festa famosa em Goiás, né? O Caldas Country. E eu lembro de um ano que o sujeito louco de bebida, muito provavelmente de drogas também, colocou fogo no próprio carro, né? E aí veja, você pode falar, pô, o carro dele é propriedade privada, um veículo, automóvel, ele faz o que ele quiser. Quis pôr fogo. Então veja, pensando na função social aqui, quando a pessoa coloca fogo num automóvel, ela acaba violando a função social desse automóvel, né? Então a gente poderia pensar até em um ato ilícito. Fora a questão de poluição, a questão de colocar as pessoas em risco, né? Talvez até um crime de incêndio, não sei. E ainda assim pensando na possibilidade de ser um veículo segurado e o sujeito colocou fogo acreditando que posteriormente receberia o valor do seguro, né? O que também qualificaria a conduta como uma conduta criminosa. Mas só para mostrar para vocês que quando a gente fala nesses institutos, né, família, eu posso, na minha família, a gente pode fazer o que quiser, né? Vamos supor que se você quiser, você tem uma família, você tem uma filha, se você quiser escolher com quem sua filha vai se casar, será que você pode fazer isso, né? E aí a função social ela começa a trazer algumas limitações nesses tipos de institutos que anteriormente eram privativos, eram, como a gente vai dizer, eles eram muito individualistas e se preocupavam pouquíssimo com a questão da função social. Eles se preocupavam muito com os interesses egoísticos. Então, a socialidade ela traz essa preocupação de expandir esse interesse individual também para os interesses coletivos e colocá-los em equilíbrio. Beleza, vocês vão estudar isso muito, inclusive no abuso de direito, que é uma figura que diz exatamente que quando você exerce o seu direito, mas exerce ele de forma manifestamente violando a boa-fé, violando os bons costumes, violando os fins sociais, você passa a agir de forma ilícita, né? Exemplo clássico, você pode ouvir música na sua casa, um direito que você tem de usufruir da sua propriedade, mas desde que não seja às 4 horas da manhã ouvindo no último volume, sei lá, né, pagode. Então beleza, última diretriz, essa socialidade traz aplicação prática à função social. A última diretriz, que na verdade aparece por meio de duas ideias ou dois raciocínios, é a operabilidade e a concretude. A operabilidade se apresenta no código a partir de uma estrutura lógica, que nós já falamos aqui. Você tem a parte geral onde tem pessoas, bens e os fatos jurídicos, que é onde nós estamos, direito civil 1, direito civil 2. E aí você tem a sequência do Código Civil, que inclusive faz uma espécie de metáfora da nossa vida, né? Se você pegar os primeiros artigos do Código, ele fala lá, né, quando você nasceu com vida, adquire personalidade jurídica. Então, do nascimento, você adquire capacidade a partir dos 18 anos, depois você começa a celebrar negócios jurídicos, a partir dos negócios jurídicos se obriga, que é o direito civil 3, a partir dessas obrigações você verifica que o conjunto de obrigações nada mais é do que contratos, que é o civil 4, aí vem o civil 5, que é a responsabilização pelos atos que você pratica, tanto os atos contratuais quanto os atos de maneira geral. Vamos supor, se você bater o seu carro em alguém e estragar o carro daquela pessoa, você se responsabiliza por aquele dano que causou. Aí vem a parte de empresas, logo em seguida vem a parte de direitos reais, que envolve propriedade e posse especialmente, a parte de família,
que vai desde o casamento até a questão de filhos e, por fim, a parte de sucessões. Então, o Código Civil ele é estruturado, como os autores brincam, né, nessa metáfora da vida, de onde vai do seu nascimento ao seu crescimento e a aquisição de capacidade, a possibilidade de fazer negociações e adquirir propriedade de bens, a formação de família, casamento, filhos e tudo mais, até a sua morte, onde vem o testamento. Então o código ele é muito claro no que se refere à sua estrutura. Ele tem uma lógica por trás aí que visa isso aqui, visa ser operacional. Você sabe onde está, né? Estou ali na parte geral, estou sabendo que agora eu estou falando, por exemplo, de pessoas. Estou aqui na parte geral, estou falando de fatos, de onde a gente extrai o mais importante, que é o negócio jurídico. Essa foi uma ideia, né? Fazer com que o código fosse lógico, racional, de fácil compreensão, para possibilitar uma operabilidade mais tranquila, inclusive pensando também em eliminar um pouco do juridiquês, né? Um pouco das palavras rebuscadas que tinham. O código não foi tão efetivo nesse sentido, mas era uma das ideias por trás aqui da operabilidade. Soma-se a isso, e agora eu diria que é um dos pontos mais importantes para a aula de hoje, a questão da concretude, pois a concretude ela traz uma ideia de que você precisa evitar a análise de casos ou de situações em abstratos. Então, o negociante, aquele do negócio jurídico, ele precisa ter um nome, né? Ele precisa ter ali você precisa analisar em concreto, né? Ele precisa ter uma idade, um nome, precisa ter uma família, né? Porque a partir do momento em que você analisa o fato concreto, você está atrás do que a professora Judite Martins Costa fala, que é em busca da ética da situação. Você consegue analisar as circunstâncias daquele caso lá e, consequentemente, fazer uma aplicação mais justa daquela legislação ali, mais justa do Código Civil. Então, evita-se trabalhar com os conceitos em abstratos, que eles são sempre necessários quando a gente pensa em lei, né? Vamos pensar num exemplo besta aqui de direito penal. Quando você pega o homicídio, lá está falando assim, cometer homicídio, né? O que é o homicídio? Matar alguém. Então, alguém, ele é um conceito totalmente abstrato, ele é totalmente amplo e genérico. Só que, hora ou outra, o código ele vai fazer algumas alterações quando você dá um pouco mais de concretude àquela figura típica ali. Se for uma mulher, por exemplo, em contexto de violência doméstica, você tem lá o feminicídio. Se for um idoso acima de 70 anos, você tem um aumento de pena. Então são situações que o próprio direito ele busca dar um pouco mais de concretude para se tornar mais justo. Então essa é a ideia aqui, né, que o código trouxesse uma ideia de que no momento da aplicação da lei se buscasse a concretude, analisar quem são as pessoas, em busca da ética daquela situação, né? O sujeito ele tem que idade? Ele é idoso? Ele tem condições financeiras legais ou ele ganha um salário ou está desempregado? Ele tem alguma doença? Ele sabe ler, sabe escrever? Então, todos esses aspectos, vamos dizer assim, pessoais, são importantes para você identificar aqui no momento de aplicar o Código Civil, qual será o raciocínio melhor naquela situação ali. E veja que isso tem ampla relação com o que a gente vai estudar agora, que é a interpretação. Então veja o seguinte, quando a gente fala em interpretar, podemos voltar lá atrás e pensar muito mais de uma forma um pouco mais ampla, né? Eu gosto de iniciar esse assunto aqui da seguinte forma. Antes de interpretar, podemos falar a hermenêutica. Destaca-se a hermenêutica jurídica. E aí, o que é isso, hermenêutica? Existe uma porção de explicações para falar o que é hermenêutica, mas basicamente a hermenêutica ela é uma ciência ou vários métodos que visam explicar, visam compreender, interpretar objetos ou mesmo fatos, fenômenos. Então a ideia da hermenêutica jurídica ela é um processo, uma ciência, métodos que vão chegar à possibilidade do sujeito seja interpretar, compreender, explicar, seja ali explicitar um objeto ou um fenômeno, um fato qualquer. E quando se fala em surgimento da hermenêutica, e eu vejo que como uma metáfora bem legal de contar porque ela é muito didática, fala-se que é um termo que vem da Grécia e basicamente se dizia que
existiam os deuses gregos e eles não falavam o idioma dos humanos, eles falavam outro tipo de linguagem. Só que existia um mensageiro, né, que era o Hermes. Então veja, Hermes era basicamente o sujeito, não o sujeito, mas o personagem aqui da nossa metáfora, que sabia a língua dos deuses e conseguia passar essa mensagem para os humanos. Então quando a gente pensa em hermenêutica, olhando aqui historicamente a história grega, ela seria nada mais do que aquela função do Hermes como mensageiro de pegar a mensagem dos deuses incompreensível e trazer aos humanos da forma que os humanos conseguiriam entender, né? É como se fosse o Hermes, ele faria a função de tradutor aqui, né? E é legal que a gente pode até pensar se o Hermes não estaria violando aqui aquela ideia de... Qual é o nome daquela brincadeira? Telefone mudo, né? Veja, porque se os humanos não compreendiam os deuses não compreendiam os humanos, o Hermes, na figura do mensageiro aqui, ele tem uma responsabilidade gigantesca, né? Não só uma responsabilidade, mas também a capacidade de alterar a mensagem que foi emitida aqui para oferecê-la aos humanos de uma forma retorcida, vamos dizer assim. Mas não vem ao caso. Só para vocês entenderem isso. A hermenêutica jurídica é a ciência ou o conjunto de métodos que visa possibilitar a explicação, interpretação ou compreensão de fenômenos ou objetos. Desse modo, pode-se destacar que a interpretação é o objeto da ciência da hermenêutica. Ou seja, é a própria atividade intelectiva de compreensão. Vamos explicar isso aqui. Vou colocar entre parênteses aqui para facilitar. Lembrar da metáfora Hermes como mensageiro que compreendia a linguagem dos deuses e repassava as informações aos humanos como uma espécie de tradutor. Então, a hermenêutica jurídica, para boa parte da doutrina, vem do grego e da metáfora do Hermes como mensageiro que compreendia a linguagem dos deuses e repassava as informações aos humanos como uma espécie de tradutor. Ela é a ciência ou conjunto de métodos que visa possibilitar a explicação, interpretação ou compreensão de fenômenos ou objetos. Desse modo, posso destacar que a interpretação é o objeto da ciência da hermenêutica, ou seja, é a própria atividade intelectiva de compreensão. Isso aqui é importante porque vai fazer todo sentido. Nos parece que quando a gente fala em interpretação do negócio jurídico, nada mais estamos nos referindo do que à prática da hermenêutica nos negócios jurídicos, que tem como objeto a interpretação. Isso porque, nós vamos ver aqui, o próprio Código Civil ele traz instrumentos para você interpretar. Então, quando ele traz instrumentos, ele está fazendo nada mais, nada menos do que exercendo a própria hermenêutica. Está dando caminhos para você praticar aquele exercício de compreensão. E aí, pensando que num conceito um pouco mais completo, vamos dizer assim, a interpretação
é conceituada também como a identificação do sentido da própria declaração da vontade, de vontade. Então veja, se eu estou falando de um negócio jurídico e eu verifico aquele negócio jurídico ali, é preciso você entender qual que é o sentido daquela vontade que está presente no negócio jurídico. Na maioria das vezes, o negócio jurídico vem através de linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita, mas aí você vai analisar aquela linguagem para trazer um determinado sentido a ela. Então, o que é importante a gente destacar aqui, como eu coloquei? Esse significado da declaração de vontade em si, ele precisa obviamente ser compreendido e muitas vezes ser construído. Por isso me parece, como eu falei para vocês aqui, que nós, pensando no Código Civil, estamos praticando muito mais a hermenêutica, que seria o caminho, o processo, colocando critérios ali, do que a própria interpretação em si. E veja que esse significado deve ser compreendido a ponto de a gente verificar, por exemplo, hoje no comércio eletrônico cada vez mais comum, se você não fala inglês e está lá um contrato em inglês, você dificilmente conseguirá interpretar. Então, pensamos aqui, você baixa um aplicativo, sei lá, aplicativo qualquer, uma rede social, e vai ler lá os termos e condições, né? Que nada mais é do que o negócio jurídico que você está celebrando, com o Instagram, por exemplo. Se você não entender o que tem naquelas cláusulas, porque a linguagem não faz parte da sua nacionalidade, vamos dizer assim, você, consequentemente, não vai conseguir interpretar. Você não vai conseguir buscar o sentido, não vai conseguir entender quais são aquelas declarações de vontade que você está aceitando ali, especialmente considerando que, nesse exemplo, trata-se do tipo de negócio jurídico de adesão, em que você somente aceita os termos lá, né? Beleza. Importante destacar também que até pouco tempo existia doutrina falando que alguns negócios jurídicos eles eram tão claros, eles eram tão bem redigidos, que nem precisava de interpretação, eles seriam auto-evidentes, né? Isso, consequentemente, isso na verdade, né, pensando no raciocínio aqui mais amplo, não faz sentido nenhum. Por quê? Como diz um autor que chama Richard Palmer, ele fala que até o cachorro ele faz hermenêutica, né? Por quê? Quando ele sente o cheiro do dono, ele já, veja, uma informação que passa para o cérebro dele, ele faz a interpretação, a informação ela é interpretada, e a partir daquilo ali ele pode compreender se ele vai morder ou se ele vai vir correndo e lambendo. Então, por mais evidente, por mais claro que seja qualquer tipo de negócio jurídico, ele será sempre interpretado. Sempre, sempre, sempre haverá uma hermenêutica por trás de um negócio jurídico a partir do momento em que ele é construído por linguagem. É óbvio que alguns negócios jurídicos serão mais simples de interpretação, outros terão interpretação um pouco mais complexa. E é exatamente por isso que o Código Civil ele traz alguns critérios, algumas balizas para facilitar e também garantir um mínimo de proteção no exercício dessa hermenêutica que a gente está falando aqui. Então, até pouco tempo, alegava-se que alguns negócios jurídicos eram tão claros que não precisavam de interpretação, pois seriam auto-evidentes. Posteriormente, esse raciocínio foi desconstruído, tendo em vista que toda linguagem, para que seja compreendida, demanda interpretação. Logo, todo negócio jurídico deverá ser interpretado. Beleza. Então, todo negócio jurídico deve ser interpretado. Isso a gente já chegou aqui. O que podemos apontar a partir de agora, ou indo adiante? O Código Civil, como eu falei para vocês, ele traz alguns critérios de interpretação que a gente poderia pensar aqui de maneira mais técnica, até critérios de exercício da hermenêutica. E aí é onde a gente vai entrar nos artigos específicos do Código para trabalhar cada um deles. O primeiro é o artigo 112, e eu vou abri-lo aqui para vocês. O artigo 112, ele fala isso aqui, ó. Vou copiar ele para deixar no nosso caderninho, essa postilhinha. Ele fala o seguinte: nas declarações de vontade,
se atenderá mais à intenção nela consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Isso aqui é bem importante. Vejamos, o que o Código Civil está querendo trazer a partir desse artigo 112? Ele está trabalhando basicamente com a seguinte ideia: o que de fato pretendiam as partes? Porque, vejam, muitas vezes o sentido literal da linguagem não é realmente o que as partes queriam. E eu dou um exemplo aqui bem besta. Eu já mencionei em algumas aulas atrás aí a questão de doar. Então, quando eu estava falando lá, por exemplo, no negócio jurídico com condição suspensiva, eu falei aqui, pegando um exemplo, sei lá, de às vezes algum colega que está assistindo a aula aqui. Vamos pensar na Amanda que eu estava conversando com ela no começo da aula. Se eu der um exemplo aqui, olha, Amanda, se você terminar, me enviar lá a sua atividade que você está em dívida, eu vou te doar um vadimeco. Então veja, estou aqui com uma negociação do tipo doação com a condição suspensiva. Se, então, somente se a Amanda me enviar essa atividade feita, veja, um evento futuro e incerto, ela pode enviar ou não enviar, eu não sei ainda. Se isso acontecer, o negócio jurídico produzirá efeitos e ela receberá um vadimeco como doação. Veja, partindo desse exemplo que eu dei, se você pegar a minha declaração de vontade, no seu sentido literal, eu acabei de me comprometer a doar um livro, a doar um vadimeco para a Amanda se ela cumprir essa condição. Só que, como eu falei lá no começo, que isso era só um exemplo, já é a demonstração de que não tinha essa minha intenção. Minha intenção não é doar um vadimeco para ela, nem um livro, nem nada. Minha intenção é tão somente agora, na minha declaração de vontade, demonstrar que é possível você ter um sentido literal que vai contradizer ao sentido, à verdadeira intenção consubstanciada ali. Veja que seria diferente de, depois da aula, por exemplo, uma aula presencial, a Amanda conversando comigo ali, comentando alguma coisa da dificuldade de estudar, que não está conseguindo estudar a ler, enfim, eu falasse, não, eu vou te doar aqui um vadimeco e tal, eu tenho um lá em casa sobrando, como já aconteceu de uma aluna uma vez falando que não estava tendo a dificuldade de estudar pela lei, eu falei, não, tem um vadimeco lá em casa, ele não é desse ano, não está atualizado, mas eu posso te doar ele. Então veja que aqui existe o sentido literal do negócio jurídico que eu acabei de celebrar, a doação, como também a intenção substanciada aqui, né, consubstanciada, a vontade efetiva. Então, quando se fala aqui em um dos critérios, é que o Código Civil ele protege muito a manifestação de vontade consciente e com a intenção direcionada aqui. Né? Eu coloquei assim, entende-se que a vontade é aquela consubstanciada na manifestação e que se revela como interesse útil das partes envolvidas. Isso é importante para a interpretação do negócio jurídico de uma forma geral, até porque faz um amplo diálogo com a própria boa-fé objetiva. Não basta estar escrito ali, você precisa identificar naquelas circunstâncias ali se era a intenção das partes celebrar aquele tipo de negócio jurídico ou se o negócio jurídico deveria ter sido celebrado de uma forma diferenciada, por talvez uma má redação, uma má elaboração da linguagem ali no negócio jurídico. Então toma bastante cuidado, o código fala expressamente que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção do que o próprio sentido literal. E talvez aqui a importância de interpretar, né? De você verificar aquela linguagem ali e buscar um sentido para ela, especialmente pensando qual era o interesse útil das partes envolvidas. Beleza, esse seria um primeiro critério, vamos dizer assim. Um segundo critério que a gente vai destacar, e que já foi mencionado aqui, inclusive eu vou fazer questão de copiar mais uma vez, em razão da sua importância, é o artigo 113 da boa-fé objetiva como critério de interpretação. Então, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A boa-fé como critério de interpretação, eu coloquei aqui basicamente
que o conteúdo daquele negócio jurídico deve ser interpretado de maneira razoável, de acordo com as circunstâncias que existiam no momento da contratação. Não só de acordo com as circunstâncias, mas de acordo também com as partes. Pensando naquela ideia de concretude que eu disse lá atrás, quem era a parte, se era um homem, mulher, idade, condição social, a questão de estudo, onde que ele mora, localização geográfica, né? Situação de saúde, todas essas circunstâncias envolvendo as partes precisam ser analisadas no momento em que você interpreta o negócio jurídico. Aqui, a boa-fé, ela cumpre a sua função interpretativa. Então, vamos colocar assim, fica até melhor. A boa-fé, em sua função interpretativa. Vocês verão a boa-fé cumprindo basicamente 3 funções no nosso sistema, né? Ela cumpre a função interpretativa aqui, ela cumpre a função de controle no abuso de direito, que eu falei para vocês lá em cima. A boa-fé é um limite nos exercícios do seu direito. Se você exceder a boa-fé, você abusa do seu direito, passagem de forma ilícita. E a boa-fé também cumpre uma função que a gente chama de integrativa, lá nos contratos, quando ela gera o que nós chamamos de deveres anexos de conduta. Então vejam, vocês vão estudar a boa-fé agora, vocês vão estudar a boa-fé nos contratos, vocês vão estudar a boa-fé na responsabilidade civil. Em cada um desses ramos do direito, ela vem aparecendo com uma função diferente, né? Aqui é a importante função interpretativa. Dando um exemplo aqui, bem interessante inclusive, já chegou ao STJ um caso em que o sujeito ele tinha um plano de saúde que era intitulado como um plano de saúde cobertura total. E qual é o problema? Veja, vamos imaginar aqui, você está interpretando um negócio jurídico. Qual é o negócio jurídico? Um plano de saúde. Quando o plano de saúde tem um título, ou ele se autodenomina, né, cobertura total, o que é o raciocínio que você faz? Né? Qual interpretação é possível você extrair de um plano de saúde que oferece um negócio jurídico do tipo cobertura total? Só existe um caminho, né? É que ele cobre todo tipo de situação envolvendo a saúde que o sujeito precisa. Né? Qual era o problema? Né? O problema é que o consumidor precisou de um certo atendimento para uma doença infecto-contagiosa. Então veja, existia nesse contrato de plano de saúde uma limitação de cobertura para essas doenças infecto-contagiosas. Veja, será que, olhando pela ótica da boa-fé objetiva, é possível você limitar a cobertura de um plano de saúde que se autodenomina cobertura total? E aí a resposta que o STJ definiu foi não. Por quê? Interpretando conforme a boa-fé objetiva, vender um contrato de plano de saúde com título cobertura total só permite uma interpretação, que qualquer tipo de doença, qualquer tipo de exigência de saúde que o sujeito tiver, ele terá cobertura. Esse seria um exemplo, né, de interpretação conforme a boa-fé objetiva. Você vê a linguagem, vê como que aquela linguagem foi apresentada para os sujeitos que estão negociando, e aí parte daquilo ali para dar um resultado intelectivo. No nosso exemplo aqui, a operadora de plano de saúde acabou fazendo uma espécie de publicidade enganosa, ou oferta enganosa, porque ela ofertou algo que tem um título que te induz ao erro de acreditar que ali teria uma cobertura total, quando na verdade você estava em um plano de saúde que tinha limitações. Né? Um outro caso interessante, ainda é um caso do STJ, um caso prático que eu vivenciei, foi pouco depois que saiu a internet 3G. Talvez vocês não lembrem disso, mas basicamente funcionava assim. A internet, para ela funcionar, você precisava conectar o cabo da internet no seu computador. À época, notebook ainda era uma coisa assim inovadora. Né? Aí começaram a sair as internets 3G, que basicamente você utilizava um pendrive, conectava o pendrive no notebook, e aquele pendrive permitiria conexão na internet em qualquer lugar que você estivesse. Nesse caso específico, era uma empresa de Uberlândia, que à época, não pode falar, né, o nome da empresa, CTBC, e hoje ela é denominada Algar Telecom. Ela vendia publicidades falando o seguinte: conecte-se em qualquer lugar que você quiser pelo preço fixo de, sei lá, R$ 99, né? Na época era alguma coisa assim.
E aí beleza, você podia pegar o 3G, você podia usar ele à vontade, pagando esse valor aí. Só que tinha um pequeno detalhe, né? Aquele asterisco que a gente vê lá embaixo do contrato. Isso era dentro da área de cobertura que era oferecida para a pessoa. Então, num exemplo hipotético que eu lembro, né, foram vários casos, mas um que eu lembro, o sujeito não morava em Uberlândia, ele morava acho que em Itumbiara, que dá aí algo entre 100 e 130 quilômetros mais ou menos de distância, mas Itumbiara já é Goiás, Uberlândia em Minas. Então ele comprou, foi em Uberlândia, era lançamento lá, a empresa da cidade e tal, comprou 3G, falou, pô, 99, show de bola, vai dar para eu usar na fazenda e tal, em casa, onde eu quiser. E aí o que aconteceu? Durante o uso do mês, com a ausência da área de cobertura, ele pagava aquela tarifa a mais por estar fora da área de cobertura, não lembro bem como que é o termo específico, a conta veio R$ 12.000, né, para ele pagar. Tinha de 12, tinha de 15, né, tinha algumas nesses valores aí, de 8.000. Por quê? Porque era como se ele estivesse pagando um deslocamento. Imagina como se você estivesse no telefone, hoje isso está cada vez mais raro, né? As operadoras geralmente oferecem cobertura no Brasil inteiro. Mas ele ficou pagando o deslocamento. E veja, no negócio jurídico não falava nada disso. Então, lembro de as partes juntarem lá as publicidades, né? Aqueles folderzinhos da empresa. E todo o folder só te levava a uma interpretação, que você pagaria R$ 99, e tendo aquele magnífico USB que te conectava à internet, você podia rodar o mundo utilizando a internet. Enquanto ela estivesse pegando, você estaria tendo o serviço para utilizar sem qualquer tipo de custo adicional. E aí, obviamente, a gente tem uma interpretação do negócio jurídico partindo da boa-fé que só permite esse raciocínio, só permite essa conclusão intelectiva, né? Houve, obviamente, abuso da empresa em esconder essas cobranças que seriam feitas por deslocamento. Então, dando exemplo aqui, contrato de plano de saúde denominado cobertura total. Posteriormente, negou cobertura ao consumidor para determinadas doenças. O STJ entendeu que, ao ofertar cobertura total, o negócio jurídico interpretado conforme a boa-fé não poderia apresentar nenhum tipo de restrição de cobertura. Óbvio, né? O STJ precisa aparecer às vezes para falar o óbvio, né? Mas, paciência. Tipo de coisa que acontece, né? A boa-fé é um dos princípios mais importantes, né? Eu já falei para vocês. Para quem quer advogar, principalmente, tem que dominar a boa-fé. Ela sai do direito civil na verdade, ela sai do direito do consumidor, lá no Código de Defesa do Consumidor de 1990. Ela vem para o Código Civil em 2002. O Código de 1916 não tinha. Vem para o Código Civil de 2002. Aí ela sai do Código Civil, ela vai para o Código de Processo Civil, que é de 2015. Código de Processo bem recente que nós temos, aí tem 5, 6 anos, tem mais ou menos 5 anos da sua vigência. E, pensando na lei mais recente que a gente tem em termos substanciais, que vai gerar um impacto forte no nosso sistema, é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela traz também a boa-fé objetiva como um princípio importantíssimo para o tratamento de dados pessoais, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a boa-fé objetiva ela cumpre uma função importantíssima em vários ramos do direito, e esses ramos têm se espalhado. Se eu não me engano, eu cheguei a mencionar para vocês a aplicação da boa-fé até mesmo em situações de processo penal, algo que é uma exceção, mas que já demonstra a possibilidade desse princípio ir se expandindo para outros ramos do nosso sistema do direito, né, do direito como um todo. Então, pensando aqui na interpretação, como nós falamos lá no começo, me parece importante compreender a ideia de hermenêutica jurídica, que é o método, é um processo, uma ciência, seria o maior, o amplo, onde você lá no fundo faz a interpretação, que é a atividade intelectiva, é a compreensão efetivamente, ou a compreensão
no sentido prático da expressão aqui. Interpretação para o negócio jurídico ela pode ser conceituada e compreendida como identificação do sentido da declaração de vontade. Lembrar que o negócio jurídico é isso, é uma declaração de vontade qualificada de uma ou mais partes, tendo aí o interesse de criar, extinguir, modificar, alterar uma relação jurídica, uma situação jurídica qualquer. Então, é importante você pensando que a vontade é um dos elementos mais relevantes do negócio jurídico, verificar que a interpretação nada mais é do que identificar, compreender de forma intelectual qual é aquela declaração de vontade ali. Vimos que até pouco tempo falava que alguns negócios jurídicos eram tão claros que não precisavam interpretar. Isso é besteira, tendo visto que qualquer tipo de linguagem ela pressupõe interpretação, inclusive a linguagem não verbal, né, como eu mencionei aqui para vocês, dos animais, que fazem muita interpretação pelo cheiro, pelos sons. O Código Civil traz alguns critérios, destacamos dois, que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção do que o sentido literal que está ali escrito. Você mais se preocupa com a intenção consubstanciada na manifestação do que com as letras e o significado literal ali das palavras. E também a questão da boa-fé objetiva, que é um critério e ao mesmo tempo cumpre a sua função interpretativa como um estándar de conduta. Você deve sempre analisar o negócio jurídico partindo daquelas ideias de padrões éticos de honestidade, lealdade, cooperação, transparência, que nós falamos lá atrás. Exemplo aqui da boa-fé sendo aplicada na sua função interpretativa, um plano de saúde que vende um contrato do tipo cobertura total, posteriormente nega cobertura ao consumidor. O STJ entendeu que esse cobertura total definido no negócio jurídico, ele atrai para si o dever da operadora de oferecer cobertura para qualquer tipo de doença. Então é isso, finalizamos mais essa aula. Na próxima aula nós falaremos da reserva mental, do silêncio, se quem que cala consente no que se refere ao negócio jurídico, e falaremos também da interpretação restritiva. Então agradeço mais uma vez a presença aqui. Se você gostou, curta, compartilhe com o seu coleguinha que pode se aproveitar deste material, dessa aula, e até a próxima aula. Valeu!